O batom vermelho no espelho dizia que eu fora abandonada, mas o silêncio da casa roubada gritava traição. Meu nome é Dalva, 72 anos, ex-funcionária do cartório de registro de imóveis, e eles subestimaram a minha memória. Esqueceram quem reconhece firma nos documentos. Acordei com aquela sensação estranha que se tem quando o tempo vira de repente, sabe? Aquele silêncio pesado que chega a doer nos ouvidos. Normalmente, às 7 da manhã, a casa já estaria cheia de barulho. O rádio do meu filho Roberto sintonizado nas notícias matinais, minha nora Jéssica batendo as portas do armário da cozinha, o cheiro de café forte se espalhando pelo corredor. Mas hoje, nada. Nem o zumbido da geladeira ou o latido do cachorro da vizinha pareciam penetrar as paredes. Levantei-me da cama com certa dificuldade, minhas juntas reclamando um pouco da umidade, e calcei minhas pantufas de pano. A primeira coisa que notei foi a porta do meu quarto, entreaberta. Eu sempre a fechava antes de dormir. Empurrei a madeira e fui em direção ao banheiro do corredor, ainda meio grogue de sono. Foi quando acendi a luz e vi. Escrito com meu batom favorito, aquele tom de vinho que eu guardava para ir à igreja ou a casamentos. A frase dizia que eles haviam se mudado e que não era para eu os procurar. Li 1, 2, 3 vezes. As letras eram trêmulas, como se escritas às pressas. O M de mudamos escorria um pouco, como uma lágrima de cera. Fiquei ali, agarrada à pia, tentando entender se ainda estava sonhando. Roberto, meu único filho, o menino que criei sozinha depois que meu marido faleceu, tinha ido embora. Simples assim, sem um adeus, sem uma conversa. Saí do banheiro e fui para a sala de estar. Foi aí que o mundo girou e tive que me segurar no batente da porta para não cair. A sala estava vazia, não arrumada, mas nua. Tinham levado o sofá de couro marrom onde eu assistia às minhas novelas. Tinham levado a TV de tela grande que paguei em 12 prestações. Levaram até o tapete persa, uma herança da minha mãe. Tudo o que restava eram os contornos de poeira no piso de taco, traçando os fantasmas dos móveis que um dia estiveram ali. Corri, ou tentei correr para a cozinha. O fogão sumiu. A geladeira de inox, presente do meu aniversário de 70 anos, havia desaparecido. Os armários estavam abertos, escancarados como bocas famintas, sem um único prato ou copo. Levaram tudo. Meu Deus, levaram até a velha moringa de barro que mantinha a água tão fresca. Fui ao quarto de hóspedes onde eles dormiam desde que perderam o apartamento e vieram morar comigo só por uns meses. Meses que se transformaram em 3 anos. Vazio. Nenhuma meia esquecida no chão. O cheiro deles ainda estava lá, aquele perfume enjoativamente doce da Jéssica misturado com o desodorante do meu filho, mas era só o que restava. Voltei para a sala, com o coração batendo descompassado, como um passarinho preso numa gaiola. Minhas pernas cederam. Eu não aguentei. Deslizei de costas pela parede fria até sentar no chão duro. Olhei para aquele espaço imenso, que agora parecia um salão de festas abandonado, e a ficha caiu. Eu não tinha sido roubada por bandidos da rua, nem por ladrões mascarados. Fui roubada pelo meu próprio sangue, pelo menino que segurei no colo, ensinei a andar, cuja faculdade paguei com meu dinheiro suado do cartório, carimbando papéis e reconhecendo firmas até meus dedos criarem calos. A dor veio como um maremoto. Não uma dor física, mas uma facada na alma. Como eles puderam? Como tiveram a coragem de planejar tudo isso enquanto eu dormia no quarto ao lado? Devem ter carregado o caminhão de madrugada, na ponta dos pés, rindo baixinho da velha roncando. Senti-me um lixo, um objeto velho que se descarta quando não serve mais. Levaram o recheio da minha vida e me deixaram com a casca oca da casa. E então eu chorei. Chorei com toda a minha alma. Chorei aquele choro feio soluçando, com o nariz escorrendo, abraçando meus próprios joelhos. Chorei pela ingratidão. Chorei pela solidão que se instalava naquele eco vazio. Chorei por me sentir a mulher mais estúpida do mundo por ter confiado, por ter aberto minha porta, por ter dado a Roberto a senha do meu cartão de débito para as compras do mês.
por ter acreditado em Jéssica quando ela dizia que eu era como uma mãe para ela. Olhei para o meu relógio de pulso. A única coisa de valor que me restou porque eu nunca o tirava. Eram 7:15. Eu começara a chorar às 7, 10, 5 minutos. Esse foi o tempo que me dei. 5 minutos de autopiedade. 5 minutos para lamentar o filho que pensei ter. Mas quando o ponteiro dos segundos completou sua volta, algo aconteceu. Uma frieza antiga, a mesma que eu usava quando tinha que indeferir uma escritura fraudulenta no cartório, começou a subir pela minha espinha. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão. O choro parou abruptamente, como se alguém tivesse fechado uma torneira. Olhei para as marcas no chão onde ficava a estante. Levaram os livros de direito do meu falecido Alberto. Levaram as enciclopédias, mas deixaram a poeira. Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões, limpando a tristeza e abrindo espaço para outra coisa. Indignação. Raiva. Mas não uma raiva explosiva, do tipo que te faz gritar e quebrar coisas. Não que houvesse sobrado algo para quebrar. Era uma raiva gelada, calculista. Roberto. Roberto. Sussurrei para a sala vazia, minha voz ecoando assustadoramente. Você pode ter os olhos do seu pai, mas não herdou o cérebro dele. Levantei-me do chão. Meus joelhos estalaram, mas fiquei firme. Caminhei até meu quarto, o único cômodo que não ousaram saquear completamente, talvez por pressa, ou talvez por medo de que eu acordasse. Abri meu guarda-roupa. Minhas roupas estavam lá. Pelo menos isso. Mas eu não estava procurando por roupas. Arrastei uma velha caixa de sapatos cheia de fotos antigas do fundo do armário. Removi a camada superior de fotos. Roberto bebê, Roberto na formatura, nosso último Natal. Joguei-as de lado sem um segundo olhar. No fundo falso da caixa, levantei a aba de papelão. Ali estava um envelope pardo grosso, lacrado com fita adesiva. E ao lado dele, um caderno de capa preta. Peguei o caderno e o abri. Minhas anotações. 35 anos trabalhando no cartório de registro de imóveis me ensinaram uma coisa. O que não está escrito não existe. Mas o que está escrito e assinado? Isso tem força de lei. Eu sempre fui vista como a vovó Dalva, a velhinha simpática que fazia bolo de fubá e dava um dinheirinho escondido para os netos. Eles achavam que eu estava ficando senil. Diziam que a mamãe estava ficando esquecida. Roberto falava para Jéssica, rindo, quando eu perguntava onde tinha deixado meus óculos. Pensavam que eu não prestava atenção em suas conversas sussurradas nos cantos, nos telefonemas estranhos, nos extratos bancários que sumiam da caixa de correio antes que eu pudesse ver. Pensavam que eu era apenas uma aposentada indefesa. Abri o envelope pardo. O cheiro de papel velho subiu e, para mim, era o cheiro da vitória. Dentro estava a escritura original da casa. E grampeado a ela, um documento que eu fiz Roberto assinar 5 anos atrás, quando ele veio me implorar por dinheiro para começar um negócio que faliu em 6 meses. Ele assinou sem ler, desesperado pelo dinheiro, confiando que a mamãe nunca faria nada para prejudicá-lo. Era uma nota promissória e, mais importante, um termo de confissão de dívida com garantia de bens móveis, com cláusulas muito específicas sobre os móveis e eletrodomésticos da residência, tudo inventariado e registrado em cartório. Alisei o papel com minha mão enrugada. Levaram a televisão, o sofá, a geladeira. Levaram tudo que achavam que tinha valor, mas esqueceram que quem tem o papel tem o poder. Pensaram que, ao desaparecer, eu ficaria aqui chorando até morrer de desgosto ou acabar num asilo. Voltei ao banheiro. Olhei no espelho para aquela frase escrita em batom cor de sangue, dizendo para não procurá-los. Soltei uma risada curta e seca. Meu filho, eu não vou procurar por você, disse ao meu reflexo, vendo uma mulher de cabelos brancos cujos olhos brilhavam como brasas. Eu não preciso procurar. Sei exatamente onde você terá que ir quando o oficial de justiça bater na porta daquele apartamento que a Jéssica alugou no nome dela, me usando como fiadora sem meu conhecimento.
Ou ela achou que eu não recebo notificações no meu celular. Eles não sabiam, mas eu tinha um aplicativo de banco que monitorava cada centavo, cada transação. E eu sabia exatamente qual empresa de carretos tinha levado meus móveis, porque a empresa pertencia ao sobrinho da minha vizinha, a dona Carolina, e eu anotei a placa do caminhão que estava rondando a rua há dias. Eu sou Dalva. Lidei com juízes, advogados e vigaristas a vida toda. Vi famílias se destruírem por heranças. Vi irmãos se matarem por alguns metros de terra. Conheço a ganância humana como a palma da minha mão. E eu me preparei para o dia em que a ganância bateria à minha porta. Só não esperava que ela tivesse o rosto do meu filho. Mas agora, a tristeza se fora. O que restava era a estratégia. Fui para a cozinha vazia. Abri a única gaveta que eles não levaram. A gaveta de tralhas, onde ficavam velas, barbante e um batom velho que eu não usava mais. Peguei o batom, voltei ao banheiro. Abaixo da frase para não procurá-los, escrevi com minha letra firme. A letra de quem passou a vida preenchendo livros de registro, que eles tinham 24 horas para devolver tudo, ou a polícia adoraria ler o que estava no cofre. Não havia cofre, claro, mas eles não sabiam disso. O medo é uma arma poderosa, e eu sabia manejar o medo melhor do que ninguém. Peguei meu celular do bolso do avental e disquei um número que sabia de cor. Um número que não ligava há anos, mas sabia que seria atendido no primeiro toque. Uma voz masculina e rude atendeu. Eu disse que era a Dalva do cartório, e perguntei ao doutor Queiroz se ele se lembrava do favor que me devia desde 1998. Ele respondeu que claro que lembrava e perguntou o que havia acontecido. Eu disse que precisava de um bloqueio judicial e um mandado de busca e apreensão. Para hoje. Desliguei o telefone e olhei para a casa vazia. O silêncio não era mais de abandono. Era o silêncio antes da tempestade. Eles queriam uma guerra? Pois bem, acabaram de declarar guerra à mulher que ensinou a cidade inteira a ler as letras miúdas. Fui até a janela da sala e abri as cortinas. Os únicos itens de tecido que deixaram, talvez por serem velhas. O sol entrou, iluminando a poeira que dançava no ar. Respirei fundo aquele cheiro de recomeço. Levaram meus móveis, mas deixaram minha dignidade. E com ela, e com meu caderno preto, eu ia transformar a vida deles num inferno burocrático tão grande que eles iriam desejar nunca ter aprendido a escrever o próprio nome. Ajeitei meu cabelo, bati a poeira do meu vestido e saí para a varanda. Sentei-me na cadeira de balanço de vime que ficava ali, a única cadeira que me restava. Balancei devagar, ouvindo o rangido familiar, e comecei a traçar meu plano. O primeiro passo já estava dado. O segundo seria ainda mais doloroso para eles. Eu sorri. Não um sorriso de felicidade, mas o sorriso de quem sabe que está com a mão vencedora num jogo de cartas. Você pode ter se mudado, Roberto, murmurei para o vento, mas não pode se mudar da sua mãe. E você está prestes a aprender que esta mãe cobra suas dívidas, com juros e correção monetária. A corrente de ar assobiava pelas frestas da janela da sala, fazendo um som agudo que parecia zombar de mim. Levantei-me da cadeira de balanço na varanda, minhas pernas um pouco mais firmes do que quando desabei em lágrimas. Aquele momento de fraqueza havia passado. O que corria em minhas veias agora não era tristeza. Era aquela adrenalina fria que eu sentia quando um caso complicado de inventário caía na minha mesa. E eu sabia que tinha que desatar o nó deixado por gente incompetente. Voltei para dentro. O eco das minhas pantufas no piso de taco soava como um martelo de juiz num tribunal vazio. Eu precisava fazer um inventário, não um olhar rápido e desesperado, mas uma vistoria técnica. Peguei o caderno de capa preta e uma caneta Bic que encontrei no fundo da minha bolsa. Comecei pela cozinha. Era o coração da casa. E era onde a crueldade deles mais doía. Anotei o primeiro item no papel pautado. Geladeira Brastemp de inox. Duplex. Anotei a data da compra de memória, junho, 2 anos atrás. Eu ainda tinha a nota fiscal arquivada na minha pasta de documentos,
Aquela pasta sanfonada vermelha que ficava debaixo do meu colchão e que, graças a Deus e à ignorância deles, ainda estava lá. Micro-ondas, batedeira planetária, jogo de panelas de cerâmica. Eu murmurava e escrevia. Abri a despensa. Levaram até o arroz. Levaram a lata nova de café pilão que eu acabara de comprar. Um gosto amargo encheu minha boca. Não era fome, era nojo. Quem rouba comida da mãe não tem salvação, nem no céu, nem na terra. Tive que improvisar. Encontrei um resto de borra de café num pote de vidro esquecido no fundo do armário da pia e fervi água numa canequinha de alumínio amassada que usávamos para a comida do cachorro. O cachorro que morreu ano passado, coitado, poupado de ver essa vergonha. 100 xícaras, lavei um pote de requeijão que estava no escorredor e coei o café direto nele, usando um guardanapo de papel como filtro improvisado. Bebi o líquido forte e preto, sem açúcar. O amargor desceu queimando, acordando cada célula do meu corpo que ainda cogitava se entregar ao desespero. Caderno em mãos, continuei minha ronda. Sala de estar, TV de 50 polegadas, sofá retrátil, tapete persa. Parei em frente à parede onde ficava a TV. Havia manchas na tinta. Graxa ou poeira preta. Aproximei-me. Marcas de dedos. Roberto sempre teve mãos suadas, mas aquilo parecia sujeira de caminhão, de uma mudança feita às pressas, sem cuidado. Fui para o quarto deles. Estava varrido, limpo demais. Jéssica era preguiçosa para a faxina pesada, mas para apagar seus rastros, ela fora eficiente. Mas ninguém é perfeito. Abaixei-me com dificuldade, meus joelhos estalando alto, para olhar sob o rodapé perto da tomada. Lá estava, um minúsculo pedaço de papel amassado. Uma bolinha branca insignificante para qualquer um, mas não para mim. Peguei-o e desdobrei-o com cuidado, como se fosse um papiro antigo. Era um recibo de cartão de crédito. Não meu, da Jéssica. Posto Estrela do Norte. Diesel. 150-00. A data e a hora. Ontem, às 23h45. Eu sorri. O posto Estrela do Norte ficava na saída da cidade, bem na estrada que ia para o litoral. Diesel, sussurrei. Então, alugaram um caminhão grande e foram em direção à praia. Roberto sempre falava do sonho de abrir um barzinho na praia. Dizia que trabalhar em escritório era para escravos, uma clara alfinetada em mim, que passei a vida debruçada sobre papéis para garantir que ele tivesse o que comer. Parece que ele decidiu realizar seu sonho com o meu patrimônio. Voltei para a sala e peguei meu telefone. Abri o aplicativo do banco. Minha aposentadoria do INSS cairia amanhã. Graças a Deus eu nunca lhe dei a senha da minha conta principal, apenas de uma conta conjunta que usávamos para as despesas da casa. Acessei a conta conjunta. Saldo, R$0,00. Tinham limpado até o último centavo. Mas o extrato? O extrato é o maior dedo duro da história da humanidade. Havia um saque em caixa eletrônico feito numa loja de conveniência 24 horas às 2 da manhã. A localização do saque: um posto de gasolina em Cabo Frio. Bingo. Sentei-me no chão da sala novamente, mas não para chorar desta vez. Sentei como um general estudando um mapa de guerra. Eu tinha o destino: Cabo Frio. Tinha a prova do roubo, a casa vazia e o inventário dos bens em meu nome. Tinha a nota promissória assinada, e agora tinha o rastro financeiro. Mas eu precisava de mais. Precisava saber exatamente onde eles haviam estacionado aquele caminhão. Uma cidade, mesmo uma cidade litorânea de médio porte, ainda é grande o suficiente para 2 ratos se esconderem. Foi quando olhei pela janela e vi a Dona Carolina varrendo a calçada do outro lado da rua. Dona Carolina, 68 anos, viúva e a maior fofoqueira do bairro. Se uma mosca trocasse de parceiro na nossa rua, a Carolina sabia quem era o amante. Levantei-me, alisei meus cabelos brancos rebeldes e saí. Atravessei a rua com a postura ereta. Nada de parecer uma vítima coitada. A vizinhança não podia saber que fui abandonada. Tinham que pensar que eu estava no controle. Gritei um bom dia para a Carolina do portão dela, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Ela parou a vassoura no ar,
seus olhos pequenos brilhando de curiosidade. Ela devia ter visto o caminhão na noite anterior. Ela respondeu, arrastando-se em seus chinelos, dizendo que estava estranhamente quieto na minha casa hoje e que viu muita movimentação tarde da noite, perguntando se o Roberto se mudou. Ela sabia. Claro que sabia. Estava apenas testando as águas para ver o quanto eu contaria. Eu disse que sim, apoiando os braços em seu portão com a naturalidade de quem discute o preço do tomate, explicando que o rapaz decidiu ajudar um amigo a reformar a casa de praia e levou nossos móveis para lá para podermos trocar tudo aqui, pois eu estava redecorando a casa toda, coisa de ano novo, vida nova, querendo tudo moderno. A mentira saiu fácil pela minha boca. Trabalhei no cartório. Ouvi mentiras o dia todo. Aprendi a contar as minhas com a mesma naturalidade com que respirava. Os olhos da Carolina se estreitaram de desconfiança, mas a inveja falou mais alto. Ela exclamou sobre eu redecorar tudo. Que chique! Mas que levaram tudo, não é? Ela viu o caminhão do Jairo, sobrinho da Joyce, parar lá quase meia-noite e achou uma falta de educação todo aquele barulho. Jairo, sobrinho da Joyce. Eu exclamei como se confirmasse um detalhe trivial, dizendo que ele era um bom menino, prestativo, mas que eu parecia ter perdido o número dele, e perguntei se ela tinha, pois precisava pedir para ele buscar umas caixas que ficaram para trás. Carolina, ansiosa para fazer parte da notícia, rapidamente tirou o telefone do sutiã e disse que claro que tinha. Ele fazia carretos para todo mundo por aqui. Ela recitou o número, e eu anotei na minha mão com a caneta Bic. Agradeci à vizinha e prometi chamá-la para um café quando minhas xícaras de porcelana importada chegassem. Voltei para casa, sentindo meu coração bater num ritmo de triunfo. Eu tinha o nome do motorista. Entrei e fechei a porta. O silêncio da casa vazia não me assustava mais. Agora era meu aliado. Era o silêncio onde eu podia pensar. Por anos eu fui a Dalva, a velhinha que fazia tricô, que assistia aos sermões de domingo na TV, que assava bolo de laranja para o café da tarde. Roberto e Jéssica olhavam para mim e viam um móvel antigo, algo que estava ali apenas para servir e ocupar espaço. Viam minhas mãos trêmulas ao segurar uma xícara e assumiam que minha mente tremia junto. Esqueceram quem eu era antes de ser a mãe do Roberto. Eu era a mulher que descobriu a fraude na escritura de terras da prefeitura em 1985. Eu era a mulher que impediu uma viúva analfabeta de ser enganada pelos enteados gananciosos ao me recusar a reconhecer uma assinatura forjada que parecia perfeita para todos, menos para mim. Eu conhecia a pressão de uma caneta no papel. Eu conhecia a hesitação de um mentiroso. Passei 35 anos lidando com a burocracia brasileira. Sei que um pedaço de papel vale mais que 1000 palavras e que um carimbo no lugar certo pode parar um trator. Eles acharam que eu era frágil porque eu os amava. Esse foi o erro deles. Confundiram amor com fraqueza, bondade com estupidez. Olhei para minhas mãos. A pele era fina, coberta de manchas da idade, as veias azuis proeminentes. Mas por baixo daquela pele, os ossos eram duros. Eram os ossos de quem aguentou a viuvez, os turnos duplos e a criação de um filho ingrato, sem nunca pedir esmola. Disquei o número do tal Jairo. Uma voz jovem atendeu, dizendo o nome da empresa, Carretos do Jairo, com barulho de rádio ao fundo. Eu me apresentei, dizendo bom dia, que era a dona Dalva, da casa onde ele fez a mudança para o Roberto na noite anterior. Houve um silêncio do outro lado. A pausa de quem sabe que fez algo errado, ou, no mínimo, estranho, na calada da noite. Ele me cumprimentou e perguntou se estava tudo bem, dizendo que o Roberto falou que eu estava dormindo para não me acordarem. Eu confirmei que estava, mas disse que meu filho era tão avoado que esqueceu a chave do portão do lugar novo aqui comigo. Eu precisava mandar por Sedex para ele com urgência, senão eles não conseguiriam entrar, certo? E que ele me deu o endereço na pressa e eu não anotei o número da casa, só a rua em Cabo Frio. Perguntei se ele podia confirmar para mim. Era uma jogada arriscada. Se o Roberto tivesse dito para ele não falar nada, eu perderia minha chance. Mas Roberto era arrogante. Achou que eu nem saberia quem fez a mudança.
Ele não teria avisado o motorista sobre nada porque, na cabeça dele, eu era inofensiva. Ele respondeu que claro, dona Dalva. Era na Rua dos Pescadores, número 280, no bairro Peró. Casa de muro azul. Rua dos Pescadores, 280. Agradeci, disse que Deus o abençoasse e desliguei. Anotei o endereço no caderno, logo abaixo da lista de móveis roubados. Cabo Frio, Peró, Rua dos Pescadores. Agora eu tinha o alvo. Faltava apenas a artilharia pesada. O telefone tocou na minha mão, me dando um susto. Era o Dr. Queiroz. Respirei fundo, compus minha voz para uma de autoridade e atendi. A voz dele era séria. Ele disse que já havia entrado com o pedido de liminar e conseguiu uma audiência de emergência com a juíza Mendes, perguntando se eu me lembrava dela, a que foi estagiária no nosso cartório. Eu disse que lembrava. Uma moça séria, muito competente. Ele confirmou que agora ela era juíza, e quando viu meu nome e a descrição do caso, ficou furiosa, citando o Estatuto do Idoso, apropriação indébita, abuso financeiro. A ordem sairia em 1 hora. O bloqueio das contas bancárias deles já foi solicitado ao Banco Central. Se tentassem usar um cartão para comprar um picolé na praia, seria recusado. Senti um calor se espalhar pelo meu peito. Não era felicidade, era justiça. A justiça tem um sabor metálico, frio e satisfatório. Perguntei sobre o mandado de busca e apreensão. Ele disse que isso demorava um pouco mais, precisava de um oficial de justiça. Mas com o endereço que eu ia lhe dar. E perguntou se eu tinha um endereço. Eu confirmei que sim. Rua dos Pescadores, 280, em Cabo Frio. Ele riu com respeito, me chamando de diaba, e disse que enviaria para o oficial de lá. Mas perguntou se eu tinha certeza de que queria fazer isso, pois ele era meu filho, e isso envolveria a polícia, acusações criminais. Olhei para a sala vazia, para o lugar onde ficava a poltrona do meu marido, que eles levaram sem nenhum aceno à sua memória. Lembrei-me do batom no espelho. Não nos procure. Eles não me trataram como mãe, trataram-me como bagagem descartável. Minha voz saiu firme, sem tremor, dizendo a Queiroz que cada um colhe o que planta. E se meu filho se tornou um ladrão, então era o trabalho da mãe dele entregá-lo à polícia antes que ele roubasse os vizinhos. Eu disse para ele ir em frente, que eu queria tudo de volta e queria que eles aprendessem que o karma existe e anda de mãos dadas com o Código Penal. Ele concordou e pediu para eu mantê-lo informado. Desliguei. Fui ao quarto de hóspedes, que agora era apenas um cômodo vazio. Abri a janela e deixei o sol entrar. O cheiro enjoativo do perfume da Jéssica estava se dissipando, substituído pelo cheiro de maresia que o vento trazia de longe. Ou talvez fosse apenas minha imaginação. Eu tinha 24 horas, eu disse ao espelho, mas eles não tinham mais nem isso. Sentei-me no chão, encostada na parede, e abri o caderno novamente. Comecei a traçar a próxima fase. Congelar o dinheiro era o começo. Recuperar os móveis era o meio. Mas o fim tinha que ser educativo. Eu não queria apenas minhas coisas de volta. Eu queria minha dignidade. E para isso, eu precisava olhá-los no rosto uma última vez, não como uma mãe chorosa, mas como uma credora implacável. Eu tinha que ir para Cabo Frio. Minhas articulações doíam só de pensar na viagem de ônibus, 3 horas sacolejando com essa coluna que já viu dias melhores. Mas a raiva é um combustível potente. Ela lubrifica as juntas e anestesia a dor. Levantei-me, determinada. Fui ao meu quarto e abri minha gaveta de roupas íntimas. Lá no fundo, enrolado em uma meia velha, havia um maço de dinheiro, uma grana de emergência que eu guardava para despesas médicas. Eram 2.000 reais. Roberto nunca soube desse esconderijo porque tinha nojo de tocar nas minhas meias de compressão. Contei as notas. Era o suficiente para a passagem de ônibus, um táxi e para contratar 2 ajudantes fortes lá na cidade, caso o oficial de justiça precisasse de força extra para carregar minha geladeira de volta. Troquei de roupa, tirando o vestido de casa desbotado
e vestindo meu terninho de linho bege, aquele que usei na minha festa de aposentadoria. Coloquei um colar de pérolas falsas que pareciam verdadeiras. Passei um batom rosa discreto e prendi o cabelo para trás num coque firme. Olhei-me no espelho do quarto. A mulher que me encarava não parecia ter 72 anos. Parecia uma rocha antiga, esculpida pelo tempo, mas inquebrável. Peguei minha bolsa, o caderno preto, os documentos da casa e minha chave. Ao sair, parei no banheiro uma última vez. A mensagem deles ainda estava lá, a minha logo abaixo. Peguei o batom cor de vinho novamente e escrevi uma última linha, bem no final. Um pós-escrito dizendo que o oficial de justiça chegaria antes da pizza. Saí de casa e tranquei a porta com 2 voltas completas. O sol estava alto e queimava minha pele, mas eu não sentia o calor. Sentia apenas o peso da minha própria história me empurrando para frente. Caminhei até o ponto de ônibus. Minha vizinha Carolina estava na janela me observando. Acenei para ela de cabeça erguida. Ela gritou, perguntando se eu ia passear. Eu respondi, minha voz clara na rua silenciosa, que sim, ia visitar o litoral. Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Eu decidi que hoje ela nem ia tardar. O ônibus virou a esquina. Subi os degraus, segurando firme no corrimão. Sentei-me num assento preferencial e coloquei minha bolsa no colo, abraçando-a como um escudo. O motorista me olhou pelo retrovisor e perguntou se estava tudo bem. Eu respondi que estava tudo maravilhoso, que não poderia estar melhor. Enquanto o ônibus se afastava, imaginei o rosto da Jéssica tentando usar o cartão no supermercado para comprar camarão com o meu dinheiro, apenas para ver a mensagem de transação não autorizada. Imaginei Roberto ligando para o gerente do banco, suando em bicas. O jogo tinha virado, e eles não faziam ideia de que a velhinha, a mãe, a vovó, estava vindo atrás deles com a força de um tsunami burocrático. Fechei os olhos e descansei. Eu precisaria da minha energia para o espetáculo que estava prestes a dar na Rua dos Pescadores. O calor em Cabo Frio não era o sol agradável de outono que costumava aquecer minha varanda. Era um mormaço úmido e pegajoso que fazia a roupa grudar no corpo. Desci do ônibus na rodoviária com as pernas inchadas da viagem, mas a cabeça tão leve que parecia flutuar. Eram 2 da tarde. O cheiro de maresia, misturado com escapamento de ônibus e fritura de um quiosque da orla, encheu minhas narinas. Para muitos, era o cheiro de férias. Para mim, naquele dia, era o cheiro do campo de batalha. Não fui direto para a casa. A estratégia exige paciência, e paciência é uma virtude que se domina depois dos 60, quando não se tem pressa para quase nada, exceto pela justiça. Parei numa padaria de esquina, pedi uma garrafa de água e um joelho de queijo e presunto que parecia estar na vitrine desde o café da manhã. Enquanto comia, liguei para o número que o Dr. Queiroz me mandou por mensagem. Apresentei-me ao oficial de justiça Matos, disse que estava na cidade e perguntei se ele tinha o mandado. A voz do outro lado era jovem, apressada, mas profissional. Ele confirmou que sim, que tinha a liminar e o mandado de busca e apreensão, e que a juíza marcou como prioridade máxima. Perguntou onde eu estava para me encontrar perto do local em meia hora. Eu disse que estaria na esquina da Rua dos Pescadores, mas pedi para ele trazer reforço policial, pois meu filho não era violento. Mas o desespero faz coisas feias com a mente das pessoas. Desliguei e terminei meu joelho borrachudo. Precisava contratar uns músculos. Olhei para o outro lado da rua, onde 2 rapazes fortes descarregavam caixotes de cerveja num bar. Atravessei sem hesitar. Negociei com eles ali mesmo. R$ 100 para cada um, só para carregar móveis, dinheiro na mão. Eles toparam na hora, divertidos com a velhinha de pérolas contratando diaristas no meio da tarde. Chamei um táxi com meus 2 novos funcionários e pedi para me deixar na esquina da Rua dos Pescadores. O bairro Peró era simpático, ruas largas, casas de veraneio com gramados verdes, e lá estava ela. Número 280. Uma casa térrea, muro baixo azul,
com uma grande varanda na frente. E na varanda, como um troféu roubado, estava a minha cadeira de balanço de Vime. Aquela que eu achei que tinham deixado para trás, mas que na verdade apenas levaram sua gêmea. A audácia deles era tanta que nem se deram ao trabalho de esconder. Pedi aos homens que esperassem na esquina e caminhei sozinha pela calçada oposta, escondendo-me atrás de uma árvore frondosa. Eu precisava ver. Precisava ter certeza de que a vida deles seguia normal enquanto a minha fora virada de cabeça para baixo. Pela janela da sala, que estava escancarada para o vento entrar, vi Jéssica. Estava de biquíni e canga, segurando uma taça do que parecia ser vinho branco. Meu vinho branco que eu guardava na adega para ocasiões especiais. Ela ria enquanto falava ao telefone, passeando de um lado para o outro sobre o meu tapete persa. Roberto apareceu momentos depois, vestindo apenas uma sunga, secando o cabelo com uma toalha. Ele ligou minha televisão gigante. A cena parecia um comercial de margarina. Se a margarina fosse feita de roubo e traição. Eles estavam comemorando. Comemorando a liberdade, comemorando o dinheiro que não trabalharam para ter, comemorando o golpe na velhinha. Meu coração apertou, mas não de saudade. Apertou de nojo. Como eu pude criar alguém tão vazio? Mas respirei fundo. O show estava para começar. Nesse momento, um entregador de moto parou no portão e buzinou. Roberto saiu, sorridente, carteira na mão. Não consegui ouvir o diálogo exato, mas a linguagem corporal fala mais alto que qualquer grito. Roberto entregou um cartão. O entregador inseriu na maquininha. Silêncio. O entregador balançou a cabeça negativamente. Roberto franziu a testa, pegou o cartão de volta, limpou o chip na bermuda e entregou de novo. Outra tentativa. Outra recusa. Eu sorri por trás da árvore. O bloqueio judicial do Dr. Queiroz era preciso como um bisturi. Jéssica saiu para a varanda gesticulando. Correu para dentro e voltou com outro cartão. O dela. O entregador tentou. Nada. A essa altura, o entregador estava tirando o capacete, impaciente, suando ao sol. Roberto começou a gesticular, apontando para o celular, provavelmente tentando mostrar que tinha saldo no aplicativo do banco. Mas saldo congelado é o mesmo que miragem no deserto. Você vê, mas não pode beber. A discussão esquentou. O entregador pegou a pizza, ou o que quer que fosse, e guardou de volta na caixa de entrega da moto. Ligou-a e foi embora, deixando os dois com cara de tolos no portão da casa alugada. Era a hora. Vi um carro branco discreto com o selo do tribunal virar a esquina. Logo atrás, uma viatura da polícia, com as luzes apagadas, mas com a presença imponente. O oficial Matos, um rapaz alto de óculos, saiu do carro com uma pasta na mão. Fiz um sinal para os dois homens que contratei. Eles se aproximaram, curiosos. Um deles perguntou se era a batida da polícia. Eu respondi que era a retomada da minha dignidade e que ficassem espertos para quando eu desse o sinal, eles entrarem e pegarem tudo da lista. O oficial de justiça parou no portão. Roberto e Jéssica ainda estavam do lado de fora, discutindo entre si, provavelmente culpando o banco ou a internet pelos erros do cartão. Quando viram o oficial e a polícia, congelaram. A cor sumiu do rosto de Jéssica tão rápido que parecia que alguém tinha virado um interruptor. O oficial perguntou pelo Sr. Roberto Miller e pela Sra. Jéssica Souza, com a voz firme, apoiando a pasta no portão baixo. Roberto confirmou quem era e perguntou o que estava errado, se algo havia acontecido com sua mãe. A hipocrisia dele me deu vontade de vomitar. Ele estava usando meu nome como escudo, fingindo preocupação. O oficial disse que não era uma notificação de óbito, mas um mandado de busca e apreensão e uma intimação para um processo civil e criminal. A voz de Jéssica ficou aguda, histérica, questionando o mandado, dizendo que era um engano, pois acabaram de se mudar e o endereço era novo. O oficial esclareceu que o mandado se referia aos bens móveis listados na petição, que foram removidos da residência da Sra. Dalva Miller no dia anterior. A ordem incluía eletrodomésticos, móveis,
arte e utensílios domésticos. E que ele também tinha uma notificação do bloqueio completo de todas as contas bancárias dos réus, até o limite da dívida executada e dos danos morais. Roberto deu um passo para trás, tropeçando no próprio chinelo. Ele balbuciou que a mãe não faria isso, que ela era velha e nem sabia lidar com advogados. O oficial respondeu impassível, abrindo o portão destrancado, que a autora da ação estava legalmente representada e munida de provas documentais, incluindo uma nota promissória assinada e um inventário com firma reconhecida. Pediu que permitissem a entrada, pois a polícia estava ali para garantir o cumprimento da ordem e que, se houvesse resistência, ele seria forçado a solicitar que fossem levados à delegacia por obstrução. Essa foi a minha deixa. Saí de trás da árvore, ajeitei meu colar de pérolas, alisei meu terninho de linho e caminhei pelo meio da rua. O sol batia no meu rosto, mas eu não pisquei. Meus passos no asfalto quente eram firmes. Os dois me viram quando eu estava a uns 10 metros do portão. Roberto sussurrou meu nome. Ele parecia ter visto um fantasma. Seus olhos iam de mim para o oficial, do oficial para a polícia, tentando conectar os pontos que seu cérebro se recusava a aceitar. Jéssica levou a mão à boca. Parei ao lado do oficial de justiça. Não olhei para eles imediatamente. Olhei para a casa. Disse que a casa era bonita, em tom de conversa casual, mas que era uma pena estar mobiliada com o suor dos outros. Roberto tentou me confrontar, perguntando o que era aquilo, se eu tinha enlouquecido, trazendo a polícia. Ele usou aquele tom de voz que usava quando queria me intimidar em casa. Tentou dizer que apenas pegaram as coisas emprestadas, que iam devolver. Eu o mandei calar a boca. Minha voz saiu num tom que eu não usava desde que ele tinha 12 anos e quebrou a janela do vizinho. Não foi um grito, foi uma ordem. Eu disse que ele não pegou emprestado, ele roubou. Aproveitou-se de mim enquanto eu dormia para saquear minha vida. Achou que eu era uma velha senil que ia chorar num canto até morrer de fome. Jéssica tentou intervir com uma voz chorosa, dizendo que iam me pedir para morar com eles ali, que era uma surpresa, que queriam fazer um quarto lindo para mim com vista para o mar. Soltei uma risada curta e seca. Perguntei se era uma surpresa, como a mensagem no espelho com meu batom, dizendo para não procurá-los. Afirmei que minha memória era excelente, melhor que a dela, aparentemente. Virei-me para o oficial Matos e disse que ele podia começar, que eu tinha a lista para ele conferir. O oficial acenou para os policiais, que subiram na varanda. Roberto tentou barrar a passagem deles num ato final de estupidez masculina, dizendo que ninguém entraria ali, que a casa estava alugada em seu nome e que não podiam violar uma residência particular. Um dos policiais explicou que uma ordem judicial anula esse direito quando há evidência de crime ou um mandado de busca, e com a mão levemente no coldre, num aviso silencioso, mandou-o sair da frente. Eles entraram, e eu fui logo atrás, como a legítima proprietária inspecionando sua propriedade. A sala era uma bagunça. Caixas abertas, roupas espalhadas, mas lá estavam minhas coisas. Meu sofá marrom parecia deslocado naquela sala branca e moderna. Minha TV estava ligada num canal de clipes musicais. Meu tapete persa tinha uma mancha de areia num canto. Senti uma pontada de dor ao ver minhas coisas tão desrespeitadas, mas engoli o choro. Ali não era lugar para emoção, era lugar para execução. Chamei os rapazes que contratei. Meus 2 ajudantes entraram, fortes como touros. Mandei que começassem pela televisão e pelo sofá, e tomassem cuidado com o batente da porta. Jéssica desabou em soluços altos, caindo no chão assim como eu fizera horas antes. Mas suas lágrimas eram de medo, não de tristeza. Eram as lágrimas de quem foi pego. Ela gritava para Roberto fazer alguma coisa, que iam levar tudo, que não teriam onde dormir e que congelaram o dinheiro deles, perguntando como pagariam o aluguel. Roberto estava encostado na parede, pálido, suando em bicas. Ele me olhava como se não me reconhecesse. Ele disse que eu não podia fazer aquilo, que ele era meu filho. Aproximei-me dele. Fiquei bem perto, sentindo o cheiro de cerveja em seu hálito.
Olhei fundo naqueles olhos castanhos que um dia amei mais que minha própria vida. Eu disse que exatamente por ele ser meu filho, eu tinha a obrigação de lhe ensinar a lição que seu pai deveria ter ensinado se estivesse vivo. Criei-o com amor, dei-lhe educação, dei-lhe um lar, e ele me pagou me deixando num mausoléu vazio. Tirei o caderno preto da minha bolsa e abri na página onde anotei o pós-escrito da mensagem do espelho. Eu o avisei que o oficial de justiça chegaria antes da pizza. Ele olhou para o caderno, confuso, e perguntou como eu os encontrei tão rápido, como sabia do banco. Eu respondi que fui funcionária do cartório por 35 anos, que sabia como encontrar pessoas que não queriam ser encontradas. E que o diabo mora nos detalhes. Disse que ele assinou um contrato de aluguel digital usando um e-mail antigo que ainda estava logado no meu tablet velho, que abasteceu o caminhão com o cartão da Jéssica num posto que envia recibos eletrônicos para uma conta de fidelidade ligada ao meu número de celular, porque eu a inscrevi anos atrás para ganhar pontos. Chamei-o de amador e disse que o crime não perdoa amadores. Os carregadores passaram por nós, levando a televisão de 50 polegadas. O espaço vazio no painel da casa de praia parecia uma boca com um dente faltando. O oficial Matos se aproximou com uma prancheta. Ele informou que localizaram as joias listadas no apêndice 3, no quarto dos fundos, e também uma quantia em dinheiro, cerca de 5.000 reais, dentro de uma caixa de sapatos. Perguntei sobre o dinheiro, levantando uma sobrancelha para Jéssica, provavelmente sacado da minha conta conjunta antes do bloqueio. Mandei o oficial apreender tudo e abater da dívida. Jéssica soltou um guincho, dizendo que aquele dinheiro era para pagar o caminhão de mudança e que o Jairo viria buscá-lo. Eu respondi calmamente que Jairo era um bom menino, que já havia falado com ele por telefone e que ele ficaria muito desapontado ao saber que não poderiam pagar o resto do frete, mas que não se preocupassem. Eu pagaria a taxa dele para trazer minhas coisas de volta para casa. Quanto à viagem de ida, bem, isso era problema deles. A casa estava sendo esvaziada. O que eles levaram uma noite inteira para roubar estava sendo recuperado em 1 hora de eficiência judicial. A cada item que saía pela porta, eu via o orgulho de Roberto desmoronar um pouco mais. Ele não era mais o homem arrogante que achava que podia passar a perna na mãe. Era um menino assustado vendo seus brinquedos serem levados. Quando os carregadores levaram a geladeira de inox, houve um momento de tensão. Era pesada, difícil de passar pela porta. Eu gritei para terem cuidado para não arranhá-la, que aquela geladeira me custou 10 meses de economias. Roberto finalmente se desencostou da parede. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se com o suor. Ele pediu, por favor, que eu deixasse pelo menos o fogão, perguntando como eles iriam comer. Olhei para o fogão de 4 bocas, meu pequeno guerreiro que fez tantos almoços de domingo para ele e seus amigos. Olhei para Jéssica soluçando no canto. Olhei para a opulência da casa de praia que eles alugaram, pensando que viveriam como reis às minhas custas. Lembrei-me da minha cozinha vazia, da água que tive que ferver na caneca de comida do cachorro, do café coado num guardanapo. Eu disse que se eles tinham dinheiro para alugar uma casa com piscina de frente para o mar, com certeza podiam comprar um fogareiro de acampamento. Ou, apontei para a varanda, que havia uma churrasqueira lá fora. Pedi que improvisassem, pois foi o que tive que fazer naquela manhã. Dei as costas e fui para a varanda supervisionar o carregamento do caminhão que o Jairo havia trazido. Sim, eu liguei para o próprio Jairo assim que confirmei o endereço, oferecendo o dobro para fazer a viagem de volta. Ele, sem saber da confusão toda, aceitou o frete de retorno feliz da vida. Lá fora, os vizinhos começavam a aparecer em suas janelas. A humilhação pública estava completa. Polícia, oficial de justiça, caminhão de mudança. Sentei-me na cadeira de vime, que já estava na calçada esperando para ser carregada. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja. Tirei os sapatos que apertavam meus pés inchados e respirei o ar do mar. Eles estavam destruídos lá dentro, sem móveis, sem dinheiro,
sem cartões. E o pior de tudo, sem a certeza de que a mãe estaria lá para limpar a bagunça deles. Porque desta vez, a mãe era quem segurava a vassoura, e eu estava varrendo tudo para fora. O oficial Matos veio até mim com um sorriso tímido, dizendo que eu era incrível, que nunca viu uma execução tão rápida e limpa. Agradeci e disse que quando se perde o medo de ficar sozinha, ganha-se uma força que não se sabia ter. Olhei para a porta da casa. Roberto apareceu na soleira, desolado, e perguntou o que fariam agora. Encarei meu filho. Não com ódio, mas com uma frieza necessária, pedagógica. Eu respondi que agora eles iriam aprender a viver com o que era deles, que pelo meu cálculo atual era absolutamente nada. Mandei-o crescer. O caminhão buzinou. Estava pronto. Levantei-me, calcei os sapatos e caminhei até a cabine do caminhão. Eu voltaria com eles, sentada no alto do banco do passageiro, guiando meus bens conquistados de volta para casa. A batalha estava ganha, mas a guerra... a guerra de reconstruir meu coração, essa estava apenas começando. Mas agora eu sabia que tinha as armas para lutar. A viagem de volta no caminhão do Jairo foi silenciosa, mas minha cabeça zumbia. O motor a diesel roncava na estrada, e eu via os postes de luz passarem voando como os dias da minha vida que desperdicei mimando gente ingrata. Jairo, coitado, não sabia onde enfiar a cara. De vez em quando, me olhava de soslaio, com aquela mistura de respeito e medo que os homens têm quando percebem que uma velha não é apenas uma peça de decoração. Chegamos na minha rua tarde da noite. O caminhão estacionou e fez aquele barulho alto de freio a ar que acordou a vizinhança inteira de novo. Carolina, claro, estava na janela em menos de 3 segundos. Desta vez, não me escondi. Desci da cabine com a ajuda do motorista, ajeitei meu terninho de linho amassado e abri o portão. Ordenei que os rapazes começassem a descarregar, minha voz rouca de cansaço, mas firme. Ver meus móveis voltando para casa foi uma sensação estranha. O sofá entrou, a geladeira voltou para o seu canto, a TV foi colocada em seu suporte. Era como um filme passando ao contrário. Mas enquanto via minhas coisas retornarem aos seus lugares, percebi que a casa nunca mais seria a mesma. Esses objetos agora carregavam uma história pesada. A geladeira não era mais apenas onde eu guardava o leite. Era a prova de um crime. Quando Jairo e seus ajudantes foram embora, com o pagamento no bolso e uma gorjeta generosa que tirei do meu esconderijo de emergência, tranquei a porta. O silêncio voltou. Mas agora não era o silêncio do abandono. Era o silêncio da minha soberania. Fiz um chá de camomila na minha cozinha recém-mobiliada. O gás do fogão funcionava perfeitamente. Sentei na minha poltrona, respirei fundo e esperei. Eu sabia que o telefone tocaria. O desespero tem um certo ritmo e não costuma demorar. E não deu outra. O celular vibrou na mesinha de centro. Era Roberto. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo e de novo. Na quarta tentativa, atendi. Disse alô, calmamente, como quem atende a uma pesquisa de satisfação. A voz de Roberto estava engasgada, cheia de barulho de vento ao fundo, implorando pelo amor de Deus. Ele disse que estavam na rodoviária de Cabo Frio, que Jéssica estava passando mal, que não tinham 1 centavo e que o cartão não funcionava nem para comprar uma garrafa de água. Eu o lembrei sobre o bloqueio, dizendo que o Dr. Queiroz era muito eficiente. Ele perguntou como voltariam, que o caminhão foi embora, que eu levei tudo, que foram despejados do aluguel porque o proprietário apareceu gritando que o pagamento não entrou e a polícia esteve na porta. Ele disse que estavam na rua. Tomei um gole do meu chá. Estava morno, descendo suave. Eu disse que era engraçado, pois naquela manhã, quando acordei e vi aquela mensagem no espelho, senti que também estava na rua. Dentro da minha própria casa, mas na rua. É uma sensação ruim, não é? Aquele desamparo. Ele me pediu para parar com aquilo, que era sério, e me pediu para mandar um Pix para pelo menos comprarem a passagem de ônibus. Eu o lembrei que ele tinha 45 anos,
2 braços e 2 pernas, e que Jéssica era saudável o suficiente para levantar peso na academia. Mandei-os se virarem. Mamãe se aposentou do ramo de caixa eletrônico. Desliguei. Bloqueei o número dele por 1 hora. Precisava tomar meu banho em paz. Fui para o banheiro. A água quente lavou o suor da viagem, a poeira da estrada e o cheiro daquela maldita casa de praia. Vesti meu pijama de flanela, o mais confortável que eu tinha. Ao sair do banheiro, olhei para o espelho. O batom ainda estava lá. Minhas respostas também. Peguei um pano com um pouco de álcool e limpei tudo. O vidro ficou limpo. Eu compraria um espelho novo amanhã. Este já tinha visto miséria demais. Dormi como uma pedra. A consciência limpa é o melhor travesseiro, e a minha estava brilhando. Na manhã seguinte, acordei com batidas no meu portão. Batidas frenéticas, desesperadas. Olhei para o relógio. 7 da manhã, a mesma hora em que descobri o roubo no dia anterior. O círculo estava se fechando. Levantei-me devagar, coloquei meus óculos e fui até a janela da sala. Lá estavam eles, Roberto e Jéssica, vestindo as mesmas roupas de ontem. Roberto com sua bermuda de praia e uma camiseta amassada. Jéssica com sua saída de praia e uma canga enrolada nos ombros, tremendo de frio ou de nervos. O cabelo dela, sempre tão perfeitamente arrumado, era um ninho de rato. Devem ter pego carona durante a noite ou vendido os celulares para pagar as passagens, porque pareciam 2 refugiados. Eles me viram na janela e começaram a gritar. Jéssica, desprovida de sua polidez habitual, mandou eu abrir, que precisavam entrar e tomar um banho. Roberto sacudia as grades gritando para eu abrir o portão, que a chave não estava funcionando e perguntando se eu troquei as fechaduras. Saí pela porta da frente e fui para a varanda. Não desci até o portão. Fiquei lá no alto no meu pedestal de cimento manchado. Desejei-lhes bom dia. Alto o suficiente para a Carolina ouvir de sua casa. Roberto me mandou parar com o drama e abrir, que estavam cansados e com fome, e que foram humilhados naquela cidade. Ele estava com o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Eu disse que a chave não funcionava porque aquela não era mais a casa da mamãe e do filhinho. Era a casa de Dalva Miller. E na casa de Dalva Miller, ladrões não entravam, mesmo que compartilhassem meu sobrenome. Jéssica se jogou na calçada num teatro que daria inveja a qualquer atriz de novela, dizendo que eu não tinha coração, que era vingativa. Admitiu que o que fizeram foi errado, mas que deixá-los na miséria, congelar tudo, era crueldade. Desci os degraus da varanda devagar, segurando no corrimão. Aproximei-me do portão, mas mantive as grades de ferro entre nós. Tirei um envelope pardo do bolso do meu roupão. Não o da escritura, mas um novo que um mensageiro do escritório do doutor. Queiroz deixou na minha caixa de correio bem cedo, como eu pedi na noite anterior. Passei o envelope pelas grades. Roberto o pegou com as mãos trêmulas e perguntou o que era. Eu disse que era a realidade batendo à sua porta. Cruzei os braços. Disse que ali dentro estava uma cópia da execução da dívida daquele empréstimo de 5 anos atrás. Com juros e correção monetária, o total agora passava de 100.000 hours. E também o boletim de ocorrência que registrei eletronicamente na noite anterior por furto qualificado e abuso de confiança, com o agravante do Estatuto do Idoso. Roberto abriu os papéis e seus olhos quase saltaram. Ele leu as primeiras linhas e empalideceu. Ele me perguntou se eu estava tentando mandá-lo para a cadeia. Eu respondi que não estava tentando nada, que a lei estava. Eu apenas disse ao delegado a verdade. Que acordei. Minha casa estava vazia e meu filho havia desaparecido. Isso era um crime. E crimes têm consequências. Jéssica arrancou os papéis da mão dele, dizendo que não podiam prendê-lo, que se ele fosse preso, quem cuidaria dela, quem trabalharia. Soltei uma gargalhada que veio do fundo da minha barriga. Perguntei sobre trabalho, lembrando que Roberto não trabalhava de verdade há 3 anos, vivendo da minha aposentadoria e de bicos para manter as aparências.
E ela, quando foi a última vez que lavou um prato sem reclamar que estragaria suas unhas? Eles se calaram. O choque estava finalmente se instalando. Pensaram que eu estava apenas tendo um chilique de velha. Pensaram que eu os assustaria um pouco e depois abriria o portão, faria café e os perdoaria, como sempre fiz. Não contavam com a Dalva profissional. Eu continuei, minha voz baixando para um tom perigosamente calmo, que eles tinham duas opções. A primeira era continuar fazendo cena no meu portão. A polícia esteve aqui ontem. Eles sabiam o caminho. Eu poderia ligar de novo, e eles poderiam explicar ao sargento por que estavam tentando invadir a casa da vítima que acabaram de roubar. Roberto engoliu em seco. Ele olhou ao redor, vendo que os vizinhos estavam todos na rua agora, fingindo varrer suas calçadas ou passear com seus cachorros. A vergonha pública é uma arma poderosa contra pessoas que vivem de aparências. Ele perguntou, com a voz quase um sussurro, qual era a segunda opção. Eu disse que a segunda opção era eles irem embora agora. O bloqueio em suas contas permaneceria até que cada centavo que gastaram no caminhão, na gasolina e na festinha de ontem fosse devolvido à minha conta. As acusações criminais? Bem, poderíamos negociar isso mais tarde, dependendo do comportamento deles. Se eu soubesse que chegaram perto da minha casa ou tentaram fazer qualquer dívida em meu nome novamente, eu não retiraria a queixa. E então, Roberto veria o mundo através das grades. Jéssica choramingou, desta vez com medo real, perguntando para onde iriam, que não tinham para onde ir. Perguntei se Jéssica não tinha paz no interior, lembrando das poucas vezes que ela falou da família humilde que desprezava. E a ele, lembrei daquele amigo que ele dizia ser como um irmão, para quem ele sempre pagava rodadas de cerveja com meu dinheiro. Mandei-o pedir abrigo a ele, para ver quanto valia sua amizade quando a carteira estivesse vazia. Roberto olhou para o envelope em sua mão, depois para mim. Pela primeira vez na vida, vi em seus olhos não um menino mimado, mas um homem derrotado por sua própria arrogância. Ele percebeu que a fonte secou, que a velha fechou a torneira e colocou um cadeado de aço. Ele cuspiu as palavras, tentando me ferir uma última vez, dizendo que eu nunca o amei. Aquilo doeu. Doeu como uma faca, mas não sangrei na frente dele. Eu já havia chorado meus 5 minutos no dia anterior. Minha cota de lágrimas por ele estava esgotada. Minha voz falhou, mas rapidamente recuperei a compostura, dizendo que o amei tanto que o estraguei. Eu o amei tanto que o protegi de tudo, até das consequências de sua própria estupidez. Mas amar também é ensinar a viver. E agora, aos 72 anos, eu estava lhe dando a lição mais importante de sua vida. Ninguém é obrigado a sustentar um parasita, nem mesmo uma mãe. Dei as costas para eles e mandei-os saírem da minha calçada. Agora. Voltei para a varanda sem olhar para trás. Ouvi os sussurros furiosos de Jéssica enquanto ela discutia com ele. Ouvi o som de seus chinelos se arrastando no asfalto. Esperei até ouvir o silêncio novamente. Quando me virei, a rua estava vazia. Eles tinham ido embora. Entrei e fechei a porta. Pressionei a testa contra a madeira fria e soltei um suspiro que nem sabia que estava segurando. Minhas pernas tremiam um pouco. Confrontar o próprio filho vai contra a natureza. É como lutar contra uma parte do seu próprio corpo. Mas às vezes, quando um membro gangrena, é preciso amputá-lo para salvar o resto do corpo. Fui até a estante e peguei a foto do meu falecido marido, Alberto. Sussurrei para o porta-retrato que o menino puxou a teimosia dele, mas esqueceu o caráter, e que eu tive que resolver. Olhei ao redor da sala. Tudo estava lá. Meus móveis, minhas memórias, minha vida construída com tanto suor. Mas o ar era diferente. Era mais leve. Eu não era mais a viúva coitada que morava com o filho e sua esposa preguiçosa. Eu não era mais a vovó que servia café e engolia desaforos. Fui para o meu pequeno escritório, um canto da sala que eu usava para costurar, mas que agora voltaria a ser meu verdadeiro escritório. Abri o caderno preto, risquei recuperar móveis, risquei congelar contas. Havia uma linha em branco no final da página. Peguei a caneta e escrevi:
Reconstruir Dalva. O telefone tocou novamente. Era o Dr. Queiroz. Ele me disse que o oficial de justiça o ligou, dizendo que foi a execução mais bonita que ele viu em seus 20 anos de carreira. Perguntou se eles apareceram. Confirmei que sim, e que já foram embora. Ele me perguntou como eu estava. Eu respondi que me sentia como alguém que tirou um par de sapatos apertados depois de andar o dia todo. Que doía, tinha bolhas, mas que era um alívio. Queiroz riu e perguntou se eu era de ferro. Eu disse que não, que ferro enferruja. Eu era feita de lei. E a lei não se cansa. Desliguei o telefone e olhei pela janela. O sol brilhava forte, iluminando a poeira que dançava no ar. A poeira era a única coisa que restava de ontem. E até ela parecia brilhar mais hoje. Eu tinha recuperado minhas coisas, mas recuperei algo muito mais valioso: o respeito. O respeito deles, nascido do medo, e o meu próprio respeito, nascido da coragem. Fui para a cozinha fazer café. Desta vez, usei o pó novo que Jairo comprou para mim na padaria. O aroma encheu a casa, afugentando qualquer cheiro remanescente do perfume barato da Jéssica. Enquanto a água fervia, pensei no futuro. Eu tinha 72 anos. Estatisticamente, tinha mais uns 15 ou 20 anos pela frente. E não ia passar mais nenhum minuto dele sendo capacho de ninguém. A campainha tocou. Desta vez, não era uma batida desesperada. Era o toque suave de uma visita. Olhei pelo olho mágico. Era a Carolina, segurando um prato coberto com um pano de prato. Abri a porta. Ela me cumprimentou com um sorriso curioso e sem graça, dizendo que viu a confusão e trouxe um bolo de fubá para acalmar os nervos. E para saber se estava tudo bem. Eu sorri. Um sorriso genuíno. Convidei-a a entrar, dizendo que o café estava passado e que eu tinha uma história para contar que era melhor que qualquer novela das 9. Abri caminho para ela. A vida continuava. E pela primeira vez em anos, era eu quem escrevia o roteiro. A porta se fechou, deixando o mundo lá fora. Do lado de dentro, a justiça havia sido servida, e o café estava fresco. É uma pena que, para algumas pessoas, a realidade só bate quando a conta chega e o cartão é recusado. O cheiro de bolo de fubá com um toque de erva doce encheu a sala, misturando-se ao aroma do café fresco que eu acabara de passar. Sentada no meu sofá marrom, o mesmo que viajou para o litoral e voltou, observei Carolina cortar uma fatia generosa. A fumaça subia do prato dançando na luz da manhã que entrava pela janela. Pela primeira vez em 3 anos, a luz parecia mais limpa, sem a sombra pesada da preocupação ou o espectro de alguém andando na ponta dos pés para não me acordar. Carolina perguntou, com os olhos brilhando mais que o verniz da minha mesinha de centro, se eu realmente mandei o oficial de justiça lá na hora do almoço. Ela estava saboreando a informação mais do que o próprio bolo. Eu corrigi, dizendo que foi na hora da pizza, tomando café na xícara de porcelana que resgatei intacta. A justiça tem que ter bom timing, minha amiga. Se chega cedo demais, não há plateia. Se chega tarde demais, o bandido já fugiu. Ele chegou no momento exato em que a fome deles bateu e o cartão foi recusado. Carolina soltou uma gargalhada que fez os pombos no fio de luz lá fora se espalharem. Ela disse que eu era perigosa, que o bairro todo estava comentando. Que a Joyce disse que o sobrinho dela, Jairo, contou que eu parecia um general em cima daquele caminhão, que nunca viu uma senhora com tanta autoridade. Respondi com um sorriso irônico que ele deveria me chamar de senhora, pois sou uma mulher que se cansou de ser capacho. Sabe, Carolina, o problema dos capachos é que eles se acostumam com a poeira. A gente acha que nosso trabalho é absorver a sujeira dos outros, mas chega uma hora em que precisamos ser a vassoura. A semana seguinte foi uma lua de mel comigo mesma. Redescobri o prazer de deixar um livro sobre a mesa e encontrá-lo na mesma página no dia seguinte. Redescobri que o leite na geladeira dura 3 dias, não 3 horas. Redescobri que podia assistir ao meu jornal da noite sem ouvir comentários políticos idiotas de um homem de 45 anos que nem paga a própria conta de celular. Minha casa, antes uma pensão da ingratidão, tornou-se meu santuário.
Mas não pense que fiquei sozinha. A notícia da minha operação de resgate se espalhou mais rápido que fofoca em velório. De repente, a vovó Dalva virou a Dalva, a advogada do povo. Tudo começou com a dona Lourdes da rua de baixo. Ela apareceu no meu portão 3 dias após o incidente, segurando um papel amassado com aquele olhar choroso que eu conhecia tão bem. Gaguejando, ela disse que ouviu que eu entendia dessas coisas de lei, e que seu neto queria que ela assinasse aquilo para ele financiar uma moto, dizendo que era só uma formalidade. Peguei o papel. Meus olhos de águia, treinados por décadas de letras miúdas, varreram o texto. Não era fiança de moto nenhuma. Era uma escritura de cessão de direitos da casa dela. O moleque estava tentando passar a casa para o nome dele antes mesmo da velha esfriar. Senti aquele fogo frio subir pela minha espinha, o mesmo que senti quando li a mensagem no espelho. Convidei Lourdes para entrar, tomar um café e trazer a caneta dela, pois íamos rasurar aquele papel de um jeito que nem o Papa validaria. Naquela tarde, expliquei a Lourdes, ponto por ponto, como seu neto estava tentando enganá-la. Rasgamos o papel juntas. O olhar de empoderamento em seus olhos quando ela ligou para o neto e disse que não ia assinar e que nem precisava passar lá naquele dia foi o melhor pagamento que eu poderia ter recebido. E assim, sem querer, minha varanda se transformou num escritório de consultoria informal para a terceira idade. As pessoas vinham com contratos de empréstimo abusivos, dúvidas sobre testamentos, querendo saber se podiam deserdar um sobrinho preguiçoso. E eu, com meu caderno preto e meus 35 anos de experiência, carimbando a malandragem, as aconselhava, dizendo para não assinarem, que aquilo precisava de um advogado, que isso era crime, e que chamassem a polícia. Eu não estava apenas protegendo seus bens. Estava devolvendo a dignidade que suas próprias famílias tentavam roubar. Descobri que minha missão não havia terminado quando me aposentei. Na verdade, ela apenas mudou de mesa. Quanto a Roberto e Jéssica. A vida é uma professora cruel, mas eficaz. No primeiro mês, o silêncio deles foi total, produto do orgulho ferido. Mas a necessidade é um bicho que morde o orgulho até sangrar. Soube através da Carolina, que tem informantes em todas as camadas sociais e geográficas da cidade, que eles estavam morando num quartinho nos fundos da casa de uma tia distante da Jéssica, na periferia da cidade vizinha. A tia, uma mulher severa e religiosa, impôs regras. Nada de dormir até meio-dia, nada de bebida, e todos tinham que contribuir. Roberto, o homem formado em fazer nada, teve que arrumar um emprego. E não foi num escritório com ar-condicionado. Foi num depósito de material de construção, carregando sacos de cimento e atendendo no balcão. O Dr. Queiroz me mantinha atualizada. Todo mês, como um relógio, 30% do seu salário mínimo era descontado em folha e depositado na minha conta judicial para abater a dívida. Era uma mixaria. Levaria 200 anos para pagar o que ele roubou e o que me devia. Mas não era pelo dinheiro, era pelo simbolismo. Toda vez que ele olhasse seu contra-cheque e visse o desconto, execução judicial, autora Dalva Miller, ele se lembraria de mim. Lembraria que com a mãe dele não se brincava. E Jéssica? Bem, Jéssica descobriu que unhas de gel não resistem a um tanque de lavar roupa. Começou a fazer faxina e a vender cosméticos de porta em porta. Numa tarde chuvosa de terça-feira, cerca de 3 meses após a Revolução Dalva, o carteiro tocou. Era uma carta registrada. O remetente era Roberto. A caligrafia no envelope não era a letra trêmula e apressada do espelho. Era uma mão firme, mas humilde. Sentei-me na minha poltrona, coloquei meus óculos e abri. Não havia pedido de dinheiro, nem chantagem emocional. A carta dizia que o cimento era pesado, que suas costas doíam todo dia, que o chefe gritava com ele se chegasse 5 minutos atrasado e que Jéssica chorava toda a noite porque o dinheiro mal dava para o aluguel do quarto. Ele escreveu que ontem, enquanto carregava um caminhão, lembrou-se de mim chegando em casa do cartório com os dedos manchados de tinta e os pés inchados,
e que mesmo assim eu ainda ia fazer o jantar. Ele nunca perguntou se minhas costas doíam, só o que tinha para o jantar. Ele não estava escrevendo para pedir nada, pois sabia que tinha perdido esse direito. Estava escrevendo porque hoje, pela primeira vez, comprou um saco de café com o dinheiro que ganhou do seu próprio suor. E quando sentiu o cheiro, lembrou-se da minha cozinha. Ele concluiu dizendo que eu estava certa, que o oficial de justiça chegou antes da pizza, mas a vergonha ficou para sempre. E pediu desculpas. Li a carta 2 vezes. Não chorei. O tempo das lágrimas havia passado. Mas senti um nó se desfazendo no meu peito. Não era um perdão completo. O perdão é um processo lento e burocrático, como o uso capião. Mas era o começo de um armistício. Peguei a carta e a coloquei na minha caixa de sapatos, junto com as fotos antigas e a escritura da casa. Ele estava aprendendo. A dor ensina o que o amor estraga. Eu tive que ser a vilã da história dele para que ele pudesse se tornar o herói de sua própria vida. Ou pelo menos um coadjuvante decente. Dobrei o papel e fui até o espelho do corredor, o novo que comprei para substituir a cena do crime. Olhei para a mulher ali refletida. Seus cabelos brancos estavam impecáveis. Suas rugas contavam histórias de risos e lágrimas, mas principalmente de sobrevivência. Eu não era mais apenas a mãe do Roberto. Eu era Dalva, a mulher que tomou sua própria vida de volta. Falei para o meu reflexo que fiz um bom trabalho, que o menino estava crescendo. Tarde, mas estava. No dia seguinte, fui ao banco. Não para verificar saldos ou extratos, mas para falar com o gerente de investimentos. Ele me cumprimentou com aquele sorriso reservado aos clientes com liquidez, perguntando como poderia me ajudar. Eu disse que gostaria de resgatar uma parte daquele fundo de renda fixa. Ele perguntou se eu ia fazer alguma reforma na casa. Eu sorri, ajustando meu colar de pérolas, e disse que a casa já estava perfeita, que a reforma agora era na minha alma. Eu ia fazer uma viagem. Ele achou maravilhoso e perguntou se eu ia visitar parentes. Eu ri e disse: Deus me livre, que parentes são melhores em porta-retratos. Eu ia para um resort em Porto de Galinhas, com tudo incluído. Planejava passar uma semana deitada numa espreguiçadeira olhando o mar, e que a única decisão difícil que eu queria tomar era se bebia água de coco ou uma pinha colada. Ele perguntou, surpreso, se eu ia sozinha. Eu respondi que não, que ia comigo mesma, e que lhe garantia que era a melhor companhia que tive em 72 anos. Saí do banco com a leveza de uma menina. Parei numa agência de viagens e comprei o pacote. Primeira classe, porque eu merecia. Antes de ir para casa, parei na loja de ferragens do bairro. Comprei uma lata de tinta azul, um azul profundo, oceânico. Chegando em casa, liguei para o Jairo, que agora era meu faz-tudo oficial e de confiança, e disse que queria pintar o portão da frente. Ele perguntou de que cor. Eu mostrei a lata, dizendo que era um azul lindo, que ia se destacar na rua. Respondi que era para se destacar mesmo, que queria que todos soubessem que ali morava uma mulher que não tem medo de tempestades. Enquanto ele pintava, sentei-me na varanda com meu chá. Carolina apareceu na janela, claro. Perguntou se eu estava mudando o visual do lugar. Respondi que estava mudando a energia, que cinza é triste e azul é vida. Ela não se conteve e perguntou sobre Roberto, a curiosidade mais forte que a amizade. Respondi que Roberto estava onde precisava estar, crescendo. E que, quem sabe, daqui a alguns anos, se ele se tornar um homem de verdade, eu o convidaria para um café junto a este portão azul. Mas a chave? Ah, a chave ficaria no meu bolso. A tarde se foi suavemente. O portão ficou lindo, reluzindo sob o sol poente. Entrei, tranquei a porta com minhas 2 voltas de sempre, mas sem o medo de antes. Fui ao meu escritório. O caderno preto estava sobre a mesa. Abri na última página onde eu havia escrito Reconstruir Dalva. Abaixo dessa frase, escrevi uma nova com a mão firme de quem assinou milhares de documentos importantes. Mas nenhum tão importante quanto este tratado de paz com a própria consciência. Caso encerrado, sentença cumprida.
A autora está agora livre e desimpedida para buscar a felicidade. Fechei o caderno e o guardei na gaveta. Amanhã eu tinha que fazer as malas. Porto de Galinhas me esperava, e pela primeira vez em muito tempo, eu não estava preocupada se outra pessoa tinha comida no prato ou roupa limpa para vestir. Olhei para o telefone. Eu poderia ligar para Roberto, dizer que recebi sua carta. Mas decidi não fazer. O silêncio também é uma resposta. E por enquanto, o silêncio era a melhor lição que eu poderia dar. Eu o deixaria sentir a perda. Eu o deixaria valorizar a ausência. Apaguei as luzes da sala. O escuro não me assustava mais. Deitei-me na minha cama, ajeitei os lençóis perfumados e fechei os olhos. O som da cidade lá fora era como uma canção de ninar. Lembrei-me do batom no espelho, da dor, do chão frio. Parecia que tinha acontecido em outra vida. Aquela Dalva vitimizada estava no passado, junto com os móveis roubados. A Dalva de agora dormia em paz, porque sabia que se acordasse e visse alguma mensagem insolente no espelho, não choraria por 5 minutos. Ela riria, e depois mostraria ao mundo que não se mexe com uma mulher idosa, e que as mães também se aposentam da santidade para assumir seu justo lugar como rainhas de seus próprios castelos. E assim adormeci, sonhando com o mar de Pernambuco e o doce sabor da liberdade, conquistada com lei e coragem. Fim.